programa Mil Graus. Vamos continuar a nossa entrevista com o tema Os Jovens e o Tempo para a Casa do Senhor. Essa pergunta, pastor, ela é bem pertinente nos nossos dias de hoje. Nós jovens estamos 24 horas praticamente online, né? É Facebook, é Instagram, é WhatsApp, é Twitter. E uma vez, eu posso até não lembrar exatamente a frase, mas eu vi no seu Facebook que dizia que essas redes sociais não seriam desculpa para a gente dizer ao Senhor, eu não orei, eu não li a palavra, ou seja, não vai ser, a gente não tem como dizer ao Senhor que não teve tempo para buscar, né? Então, muitas das vezes, estamos no Facebook, no WhatsApp, conversando, falando sobre tudo, e não evangelizamos. Ou quando fazemos isso, fazemos muito pouco, né? Por que isso acontece? Ou seja, uma vez a gente tendo que falar da palavra, algo que a gente usa diariamente, fala sobre tudo, posta, vamos por assim, o que deve e o que não deve ser postado, questiona, às vezes ofende o irmão, sem pensar na consequência daquilo que está falando, mas não fala do amor de Deus, não dá uma palavra de consolo, nem pergunta ao irmão se está bem, está precisando de alguma coisa, não liga, né? A gente já não liga, hoje é difícil, muito WhatsApp. A interferência dessas redes sociais, que pode ser usada para um lado positivo, porque que muitas das vezes nós jovens, e até os mais velhos também, né, não tem sabedoria de estar fazendo uso dessa ferramenta para evangelizar? Na verdade, a boca fala do que o coração está cheio, né? Verdade. Então, os dedos falam do que o coração está cheio, né? E aí os dedos maldosos, né? Ou dedos santos, né? Isso reflete pelo coração. Quando a gente tem uma vida com Cristo, quando a gente, assim como a igreja de Atos, que é uma igreja exemplo, que ela era movida pelo Espírito Santo, quando a gente vive esse mover do Espírito na nossa vida, como a gente entende e vive essa orientação de Paulo aos Efésios, falando de cheios do Espírito, a gente vai ser transformado por dentro. Quando a gente dedica tempo na palavra de Deus, porque na verdade, hoje em dia, se a gente for pensar, a gente tem Bíblia em tudo quanto é lugar. Bíblia no celular, Bíblia no iPod, Bíblia na testa, Bíblia em qualquer lugar, né? O que nos falta é a gente permitir ter um tempo para a palavra de Deus. E essa palavra, deixar essa palavra criar raízes no nosso coração. Hoje falta fundamentos na vida do jovem, fundamentos da palavra de Deus. Que o jovem, ele quer pregação pop, pregação que dá ibope, ele quer ouvir o que ele quer. Mas o evangelho de confronto. O evangelho restaura, o evangelho exorta, o evangelho nos leva ao arrependimento e traz ao nosso coração a alegria de viver, a alegria de estar com Cristo. Aí, quando eu tenho essa alegria no Espírito, porque essa alegria é fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, eu vou compartilhar de Jesus no Facebook, eu vou compartilhar de Jesus no WhatsApp, eu vou falar, eu vou evangelizar, eu vou alcançar. Quantas vezes eu pude falar de Jesus nas redes sociais, eu até fazia apelo na rede social para a pessoa no privado, a pessoa aceitou Jesus na conversa, no bate-papo, eu orei para a pessoa digitando a oração, é verdade, digitei a oração para a pessoa e a pessoa tomou uma decisão e falou, poxa, eu voltei, eu entreguei minha vida a Jesus, eu quero isso para minha vida. Ou seja, se a rede social, ela precisa ser uma ferramenta para abençoar e não para amaldiçoar. O que muitas vezes acontece é a rede social se transformar no UFC, entendeu? Aí o UFC bate dali, bate de lá, bate dali, bate de lá. E aí a gente precisa perceber que a nossa rede social, como por exemplo o Facebook, ela é vista por crentes e não crentes. E aí quando a jogada do UFC, o não crente está vendo. E aí gera um mau testemunho. Eu creio que quando o jovem ele é dirigido pelo Espírito de Deus, ele vai falar de Jesus. Ele fala de Jesus até no poste. Ele está comprometido e está apaixonado por Jesus. Ele está apaixonado pela palavra. Ele está apaixonado pela sua igreja. Por causa que ele está vivendo o reino de Deus. É diferente. Eu vejo que a gente tem que ter dois pontos, né? Se eu estiver errado, você me corrija. Mas a gente não pode deixar de falar da palavra e dar um mau testemunho, né? Ou seja, não viver também na hipocrisia. Porque às vezes a pessoa não vive
aquilo e posta, né? Você olha pro Facebook da pessoa e fala, meu Deus, por favor, me conserte, me converto, porque eu tô numa vida que, sabe, é um espelho de santificação. Eu não tô julgando, ou seja, dizendo que a pessoa não está buscando o Senhor, mas às vezes só posta. E se você conhece a pessoa, você sabe que não bate, entendeu? Não é a realidade. E ao mesmo tempo, saber ponderar, né? Ou seja, você não vai ficar também toda hora só postando ou evangelizando, mas tem esse meio termo, né? Ou seja, às vezes a pessoa te dá um oi do nada, uma pessoa que mal fala com você no bate-papo, e às vezes a gente não percebe, de repente é um pedido de socorro, ou seja, ela sabe que você é evangélico, ela sabe que você pode ter uma palavra, e a gente, por não estar atento à voz de Deus, a gente não percebe. Ignora essa pessoa que não fala com a gente, às vezes nem na rua dá oi, mas a gente tem ela no nosso Facebook e tá lá conversando com o nosso amigo, às vezes tá do nosso lado, né? Hoje a gente tá assim, tá do lado, conversando no WhatsApp, rindo em grupo, enfim, é um pouco complicado, né? Esse mau testemunho, às vezes, que a gente dá, não só no Facebook, ou seja, eu acho que esse mau testemunho começa dentro de casa, aí vai no nosso trabalho, vai na nossa escola, vai na igreja, chega na rede social, camuflada ou não. É um motivo que afasta muitos jovens do evangelho? Sim, na verdade a gente está vivendo um tempo onde há essa ausência de Bíblia na vida do jovem, porque é a palavra de Deus que é a nossa regra de fé e prática, é a palavra de Deus que me faz endireitar, como o salmista diz, né? Guia-me pelo caminho eterno, desce em mim, ó Deus, algum caminho mau, e guia-me pelo teu caminho, o caminho eterno, o caminho do Senhor, caminho de prudência, de integridade, de retidão. Acaba que as guerras, o que posta, não posta, tem irmãzinha que coloca aquela foto lá de biquíni, toda sensual no Facebook, e ainda coloca o versículo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Que bênção, né? Glória a Deus pela vida dessa irmã, ou desses irmãos em Cristo Jesus. Na verdade, hoje, só o fato de viver em comunidade, nós estamos sujeitos a passar por frustração. Dentro da igreja, vamos pensar em igreja, a gente está sujeito a passar por fracassos, coisas que a gente faz às vezes não dá certo, mas a vida, ela é um aprendizado, a vida cristã é um aprendizado. Quando a gente cai, quando a gente erra, ou a gente vê um escândalo, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas espirituais para nos ajudarem. Eu entendo de que a vida cristã, ela é uma caminhada, não é uma caminhada solitária, é uma caminhada comunitária. Quando eu entendo de que o reino de Deus é um reino de amigos espirituais de Deus, aí eu tenho um ombro para poder procurar quando eu estou frustrado, quando eu estou passando por problema. Assim foi que Jesus no seu ministério, né? Isso. Escolheu 12. E Jesus também passou por momentos difíceis. Quando ele foi orar no Getsemane, ele estava ali suando gotas de sangue, ele não estava ali sozinho, ele levou Pedro, Tiago e João, e ele abriu o coração, Deus, agora você vai se escandalizar, né? Deus abriu o coração dele para pequenos seres humanos momentâneos e falou, a minha alma está angustiada até a morte, ficai aqui e orai comigo. Deus pedindo oração, imagina isso, Deus querendo que outras pessoas orem junto com ele. Jesus também foi 100% humano, não deixou sua divindade ser 100% Deus, mas se ele deixou o exemplo que nos momentos difíceis da nossa vida a gente deve compartilhar nossos problemas, não com Deus e o mundo, colocar lá no Facebook, mas de compartilhar com pessoas de Deus. Jesus é o exemplo. Quando eu estou passando um momento difícil, eu preciso procurar ajuda. Não procurar ajuda de pessoas certas, não buscar a palavra de Deus, porque às vezes o jovem está passando por problema, ele não ora, não lê a Bíblia, já não ora, não lê a Bíblia, já quando o negócio está bom, aí quando o negócio fica preto mesmo, aí que ele chuta tudo, né? Mas quando eu estou comprometido com a palavra de Deus, Deus vai tratar o meu coração, Deus vai restaurar a nossa vida. A gente precisa entender como jovens que a nossa vida é barro na mão do oleiro. O barro não pode falar para o oleiro, olha, por que o senhor está fazendo isso comigo? Por que eu estou passando por nesse fogo aqui? Né? O oleiro sabe o que está fazendo. A roda de Deus, ela não para. Jeremias capítulo 18. Está sempre em movimento. Deus está trabalhando na nossa vida. A gente precisa entender que
todas as coisas, como Romanos 8 diz, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse texto não está se referindo, se você perder uma casa, você vai ganhar uma casa nova. Esse texto não está falando isso. Se você ler o texto posterior, você vai perceber que todas as coisas cooperam para que Cristo seja formado em nós. Então cada jovem, cada um de nós, estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. Mas se a gente perceber, ter essa visão espiritual de que tudo está acontecendo, não é para me destruir, não é para chutar o balde da igreja, é para que eu possa amadurecer e amar como Jesus amou. Amém. Qual seria o processo, pastor, de conscientização para os jovens, melhor, para nós jovens, né, da necessidade da gente andar na contramão do mundo, né, que seria justamente focar na palavra? É muito difícil, né? Às vezes a gente quer ouvir a música tal e acha que não tem nada a ver, né? Por experiência, por tocar na igreja e tal, a gente gosta de ouvir diversos estilos de música, ter referências, mas muitas das vezes a gente esquece que determinada música letra pode até não interferir, né, diretamente, imediatamente, mas com o tempo interfere, ou seja, é tudo um passo a passo, né? Se a gente não está ouvindo só músicas evangélicas ou cristãs, porque muitas músicas também ditas hoje gospel, né? Porque acaba não sendo mais evangélica, não falam nada de Deus. Você não consegue aprender nada. Você olha, essa música realmente foi feita, saiu do coração do Senhor? A gente também tem que se questionar, né? Mas muitas das vezes a gente vai deixando o nada a ver, né? Ah, porque não tem nada a ver eu ouvir a música X, não tem nada a ver eu no lugar tal, não tem nada a ver eu estar no meio de fulano de tal. E a gente fica nesse nada a ver e justamente isso vai fortalecendo a nossa carne, né? Ou seja, a gente perde o nosso foco, que é estar evangelizando, que é estar crescendo no evangelho, que é estar com a nossa liderança, com os nossos amigos. Ou seja, não estou dizendo para a gente abandonar os irmãos, pelo contrário, né? Eu creio que quando Deus diz para a gente não assentar na roda dos escarnecedores, não é para que a gente perca o contato, para a gente não se contamine com aquilo, mas que a gente venha ser referência para poder, dentro da autoridade do Senhor, chegar no local e fazer a diferença. Mas o que a gente deve fazer para que os jovens, nós jovens, tenhamos a consciência de que é necessário andar na contramão, ou seja, ter a palavra como referência, sabendo que pode ter um momento de dificuldade, que não vai conseguir sozinho, né? Precisa dos seus pastores, dos seus líderes, mas consiga o processo assim, de conscientização, para que a gente entenda, quando tiver a oportunidade de fazer algo que desagrade ao Senhor, calma aí, não é assim, tem que voltar daqui e fazer conforme diz a palavra. Como conscientizar o jovem? Aí, na verdade, a gente precisa, a liderança da igreja, a liderança jovem, ela precisa estar sempre disposta a dialogar e criar meios para que isso aconteça. Vamos pensar de forma prática. A gente tem lá na nossa igreja o papo universitário, onde a gente chama alguns convidados. A gente teve um papo universitário onde teve um psicólogo, um jovem psicólogo, uma jovem formada em genética e um jovem baseado na questão da teologia. E a gente criou esse papo falando sobre o jovem e a universidade. E a gente começou a dialogar, a conversar, abrir o espaço para que eles pudessem fazer perguntas. A gente tem um papo cabeça, que a gente coloca questões de juventude, temas que envolvam a juventude, para que o jovem tenha espaço para que ele fale e ele possa ouvir outras pessoas, outros líderes formados em determinadas áreas, para que possa abrir essa mentalidade. A grande questão é de que hoje a gente vive o que você mesmo falou, Débora, de o nada a ver. Não tem nada a ver. Aí não tem nada a ver. Tem uma igreja que a gente não precisa falar o nome, mas que o jovem noivando, ele já pode transar, já pode ter relação sexual, né? Tem uma igreja absurda, né, virada de cabeça para baixo. E aí a gente precisa perceber que hoje falta identidade no jovem. Identidade. Vamos pensar em um personagem da palavra de Deus. Daniel, quem estava falando aqui em off. Daniel, ele foi levado para Babilônia. Babilônia é o negócio do capiroto, né? Babilônia. E aí ele não falou, Deus me tira da Babilônia. Ele não falou isso. Daniel era um jovem de oração. Deus abençoou ele na Babilônia.
ele não se perdeu na Babilônia, ele não compartilhou com as iguarias do rei, ou seja, ele não se corrompeu, ele tinha uma vida de palavra, ele tinha uma vida de oração. E às vezes o jovem fala assim: pastor, mas eu não consigo orar. Então, ora como uma disciplina, até que se torne um prazer. Orar é uma questão de sobrevivência, que às vezes a nossa oração se torna uma oração capitalista. A gente só procura a Deus para pedir. Deus me dá, o crente danoninho, né? Me dá. Mas a gente precisa entender a oração como uma busca de intimidade. Entender que a divindade, Deus, chamada Deus, ele também é um Deus pessoal, que se encarnou através de Jesus e que fez amigos, fez discípulos e que nos ama, que sente compaixão de nós, que se importa conosco. Eu creio que isso que está faltando é a gente ser jovens com uma identidade definida de discípulo de Jesus. Tendo essa visão, o nada a ver sai. Tendo essa visão, eu vou entender que na verdade eu estou na mão certa. O mundo é que está na contramão, entendeu? O mundo é que está vivendo fora dos princípios de Deus. O mundo é nos seus valores. Não quer dizer que você vai parar de fazer faculdade, que a minha faculdade, pastor, é uma Babilônia. Não, eu vou parar de trabalhar porque o meu trabalho é uma Babilônia. Não, seja luz ali. Mas eu preciso entender que cada jovem, cada crente, nós não temos luz própria. A nossa luz é Jesus. Por isso eu preciso ter contato com a luz do mundo todos os dias, entender que essa luz do mundo habita em mim. Nós somos esse santuário de Deus, como Paulo fala aos Coríntios. Vós sois a casa de Deus, santuário do Espírito. E eu preciso dar liberdade. Quando eu dou liberdade para o Espírito, quando eu sou movido pela palavra de Deus, aí o nada a ver sai, aí a murmuração sai. Porque quem murmura roda, lembra do povo de Israel? Rodou, igual um peão. Por causa da murmuração também. O crente que murmura roda. Quando eu vivo dirigido pelo Espírito, o que vai acontecer? Eu vou viver um namoro santo. Tem muito namoro que está namoro em braille, que é decifrar tudo, para ver se está tudo aprovado. É o namoro ISO 9002, que é tocar para ver se está aprovado mesmo. Isso aqui, está aprovado. É um namoro em braille, é um namoro ISO 9002, é um namoro que, né, é um namoro pentecostal, né? É língua em tudo quanto é lugar, língua na orelha, língua no pescoço, é um namoro crepúsculo, né? Namoro crepúsculo é aquele que só vive no pescocinho, né? Só vive sugando o pescoço da namorada, do namorado. A gente tem tanto tipo de namoro, mas na verdade o namoro de Deus para a nossa vida é um namoro a três. Um namoro a três, certa vez eu estava falando isso, aconselhando um casal, aí eu falei para eles: vocês precisam ter um namoro a três. Aí o jovem não me conhecia, era novo na igreja, olhou assim para minha cara: ué, pastor, eu estava pensando que eu queria entrar nesse negócio. Não, eu quero entrar nesse negócio, não, rapaz. Sai pra lá, rapaz. Namoro a três é onde Jesus está bem-vindo. Quando eu construo um namoro a três, eu vou viver um namoro em santidade. Eu vou ser um jovem vivendo em santidade. Eu vou dizer não para pornografia. Eu não vou ficar preso lá no banheiro, tendo luta lá de UFC. O jovem que está me ouvindo sabe o que eu estou falando. Eu vou ser dirigido. As minhas mãos vão ser mãos santas, levantadas aos céus, entendeu? Para glorificar o nome do Senhor. Eu vou ter uma língua santa. Ou seja, eu vou ser um jovem que vive dirigido pelo Espírito. Eu vou ter um namoro dirigido pelo Espírito. Ah, mas pastor, isso é impossível. Lê a Bíblia, dependa, se lance na dependência de Deus, do Espírito Santo, medita na palavra, ora junto no seu namoro, seu noivado, até também no seu casamento, porque às vezes a gente não fala tanto de casamento, mas a gente precisa cada vez mais focar nisso, de que às vezes o jovem está casado, mas fica olhando para a mulher do irmão, fica olhando para o pasto, pensa que o pasto do lado é mais verde do que o dele. Ou seja, eu preciso entender e ser dirigido pelo Espírito, entender minhas fraquezas. Não tem crente super-homem, não tem jovem super-homem. Ah, eu tenho uma força. Não tem crente He-Man, essas coisas não. Eu preciso entender a minha fraqueza, entender como Paulo. Quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque eu aprendi e estou aprendendo a depender de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele sabia que não era o expert. Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Eu não penso que já tenho alcançado. Ou seja, até o Paulo diz: olha, eu não aprendi tudo, eu não sei de tudo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Ele mesmo tinha seus momentos difíceis, mas ele estava aprendendo a depender do Espírito. É isso que nos falta. Aí eu nada a ver,
a gente dá um chute no traseiro do nada a ver, e aí a gente vive o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus. Amém. Essa identidade, eu creio que ela é resultado da nossa intimidade com Deus, né? Para poder dar um chute no nada a ver, a gente tem que estar bem posicionado, né? O que devemos fazer aí, eu acho que não é uma questão só dos jovens, né? Mas como igreja, como membros, o que a gente deve fazer para buscar essa intimidade, ou seja, nos fortalecemos no Senhor para dizer esse não. Então, baseado no que a gente tem compartilhado ao longo da nossa conversa, o jovem, ele precisa de palavra. O jovem, ele precisa de palavra de Deus. Não tem outro caminho. Vai ler o livro tal. Os livros ajudam, mas a palavra de Deus é a única inspirada pelo Espírito Santo. Ela é viva e eficaz. Ela é espada de dois gumes. Ela que restaura, que cura. Talvez você está ouvindo, você seja um jovem, crente em Jesus, que está ferido. É a palavra de Deus que sara. É a palavra de Deus que transforma, que renova. Então, é palavra, é oração. Mas como transformar isso de uma forma prática? Procure na sua igreja, ou até em uma outra igreja, um amigo de oração. Alguém que vai te estimular a leitura da palavra de Deus. Alguém que você vai sentar junto para poder compartilhar pelo menos uma vez na semana. Vocês vão sentar juntos, vai no shopping, vai na praça lá de alimentação, vai comer, que a gente gosta de comer, né? Come junto, mas se delicie da palavra de Deus. E uma conversa informal. Pega um versículo e comenta e compartilha. Combina de ler um capítulo por dia com um amigo. A vida cristã é uma caminhada comunitária. Jesus nunca falou, vai você sozinho. Quando ele chamou os 70, ele fala, vai 2 a 2. Ou seja, a vida cristã, a gente precisa de ajuda. E na palavra de Deus, na oração, a gente também precisa de ajuda. O problema é que a gente está buscando tantas outras coisas e não palavra, e não oração. O jovem consegue ler aquele livrão grossão de Crepúsculo, aquele livro, né, diabólico, tem uns livros aí, tudo coisado. E aí você esmaga assim, você aperta e sai sangue. Coisa, né, natural. Mas, se você quer ler o livro Crepúsculo, qualquer coisa desse tipo, lê, meu irmão. Se você quiser, você sentir, ora, e você sentir que é para você ler, você lê. Mas, às vezes, o jovem, ele lê um livro de 600 páginas, não consegue ler um versículo da palavra. É uma questão de prioridade. Prioridade, entender que é uma questão de sobrevivência. Amém. Bem, a nossa entrevista, nós finalizamos a nossa entrevista e vamos entrar num debate, né? Mas antes disso, vamos ouvir uma música. Se você quiser participar do debate, pedir um louvor, pode ligar para a rádio. Os números são 3522-5531, repetindo, 3522-5531, e participação ao vivo 4122-0710, 4122-0710.